Árvore legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 11ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa, 16ª legislatura, em 26 de agosto de 2013, com início após o término da sessão anterior. Item 1. Senhor secretário, para a leitura. Item 1º. Segunda discussão e votação no projeto de lei 5183/2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal a oferecer garantias e dar providências correlatas, 108.200.000 para pavimentação e qualificação de vias urbanas de circulação de transporte coletivo. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Estamos com um problema no painel e vamos fazer a votação nominal. Acertou? Chamada votação nominal. Vereador Pezão. Vereador Pezão, sim. Vereador Daniel Soares. Ausente. Dona Maria. Dona Maria, sim. Doutor Alexandre Dentista. Alexandre Dentista, sim. Doutor Laércio Santos. Laércio Santos, sim. Doutor Vitor da Farmácia. Doutor Vitor, sim. Edmilson Americano, sim. Eduardo Barreto. Eduardo Barreto, sim. Eduardo Soutur, sim. Elmer Japonês, sim. Geraldo Celestino, sim. Vereador Gileno, sim. Vereador Gilvan Passos, sim. Vereador Guti ausente. Vereador Heleno Metalúrgico, sim. Laércio Pereira. Laércio, sim. José Carlos Mordidinha. Sim. Luiz Mato Grosso, sim. Marcelo Seminaldo, sim. Maurício Brinquinho, sim. Novinho Brasil, sim. Pastor Anistaldo, sim. Pastor João Barbosa, sim. Paulo Sérgio, sim. Professor Auriel Brito, sim. Professor Jesus, sim. Marisa de Sá, professora Marisa de Sá, sim. Professor Rômulo, sim. Professor Samuel Vasconcelos, sim. Romildo Santos, sim. Ramos da Padaria, sim. Toninho da Farmácia, sim. Toninho Magalhães Filho, sim. Verinha Souza, sim. Senhor presidente, são 2 ausentes e 32 votaram sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Para justificar. Com a palavra para justificar o voto. Senhor presidente, votei no primeiro momento e votei no segundo, senhor presidente. Mas eu queria dizer uma coisa, senhor presidente. Eu vou fazer um requerimento porque eu não recebi um estudo sobre esse projeto, senhor presidente. Ele veio a toque de caixa e eu estou receoso se as garantias que foram dadas aqui, o ICMS, já não estão comprometidas, né?
Não sei se algum vereador aqui sabe, né? Se souber, eu queria que viesse aqui e me falasse, né? Porque o ICMS, né, já fizemos vários empréstimos, e digo, não só dessa administração, mas como do outro pleito e dos anteriores, e foram dado tudo sempre em garantia o ICMS. Então, e essa casa pode vir depois a responder também, né? Porque quem está aprovando aqui são os vereadores. O prefeito está mandando, né? Mas eu fico aqui com a pulga atrás da orelha, né? Para saber se o ICMS já não está todo comprometido. Porque a prefeitura nada mais funciona, né, como uma empresa. Se você tem ali o seu que entra em dinheiro, que entra em cartão Darnes, que entra em Visa, que entra em American Express, o que entra em outros documentos, e você vai negociando aqueles documentos com desconto, com empréstimo com os bancos. Então, na realidade, o que está sendo utilizado aqui? O ICMS. Agora precisamos ver o faturamento do nosso ICMS e precisamos saber nos próximos anos qual será o faturamento do ICMS e quanto que nós vamos ter para poder honrar os compromissos. É isso, senhor presidente. Não serei contra um projeto desse de maneira alguma, mas eu queria deixar registrado aqui que farei esse requerimento para a prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2º, primeira discussão e votação do projeto de lei número 5205/2013. Institui o parcelamento, redução de juros e multas moratórios provenientes de acréscimos legais, incidentes sobre débitos tributários e não tributários existentes com a administração direta e indireta da municipalidade. Autoriza o protesto extrajudicial da dívida ativa do município e dá outras providências. Autor, Prefeitura. Em discussão, o projeto e as emendas. Encerrada a discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romildo Santos, para discutir. Senhor presidente, nesse projeto, o valor da renúncia aproximado que a prefeitura estima. Vereador, está encaminhando a votação. Encaminhando. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar. O valor que a prefeitura municipal estima de renúncia é de R$ 5.375.032,89. Agora, ele diz aqui, senhor presidente, a medida de compensação, né? Receita advinda da prestação de serviços aeroportuários tarifários, serviços de estacionamento terrestre e serviços não tarifários, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., para os exercícios 2013 e 2014. Senhor presidente, eu tenho uma curiosidade. Eu vi aquela construção do aeroporto, agora a Gru Airport, que realmente melhorou muito, né, o aeroporto, e o estacionamento lá com mais de 2.600 vagas foi muito rápido. Agora, fora os estacionamentos do aeroporto, né, eu queria saber, senhor presidente, se o senhor tem um estudo de quanto que vai ser a receita estimada, ou se nesse primeiro mês já tem uma receita desse estacionamento do aeroporto, né? E quem garante que os impostos incidentes em cima do estacionamento e de recebimento do aeroporto vai ser equivalente para os dois períodos, né? Porque é fácil aqui para a gente renunciar a um valor, né? Sendo que, na realidade, a gente nunca teve aqueles impostos, a não ser os da Infraero, que até hoje nós não recebemos, que são mais de 540 milhões, se não me falha a memória, que até hoje a Infraero não pagou esses 540 milhões de reais para a Prefeitura de Guarulhos. Lembro bem daquela lista dos 100 maiores devedores da cidade de Guarulhos. O maior devedor é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. São mais de 500 milhões. Então, senhor presidente, agora nós vamos renunciar a esse valor, né? E agora com o estacionamento, não só o que está dentro do aeroporto, que parece uma ilha, mas também com os estacionamentos que tem ali, na Baquirivu e na Jamil João Zarif, que estão se instalando, né? A gente precisaria fazer um estudo melhor para saber quanto que eles pagam de impostos,
né? Aí sim a gente tem o valor referente a essa renúncia. Sei que o vereador Rômulo também tem, não vou me estender aqui muito, né? Tem um projeto para poder realmente fazer uma trave de valores de devedores. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Nós estamos discutindo uma emenda ou projeto? É a emenda, está em votação. Primeiramente, a emenda supressiva número 1. Então, para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, eu coloquei a emenda aí nesse projeto, colocando um limitador de cobrança de renúncia de receita em cima de grandes devedores. Eu acho que não dá para anistiar grandes devedores, grandes fortunas. Eu acho que é uma aberração você anistiar grandes fortunas, grandes devedores. Grandes devedores, quando você fala de pequenos devedores, você tem várias explicações para você criar uma renúncia de receita ou de juros, como está colocado aqui no projeto. Agora, os grandes devedores, tem várias explicações por que não pagam os tributos nesse país. Nós sabemos o que faz os grandes devedores, as grandes corporações que não pagam o tributo aqui. Eu acho que eu sei que essa emenda não está bem aceita aí pela base do governo, mas eu sou da base também, eu também tenho direito de questionar essa aberração de anistiar grandes proprietários. É isso, senhor presidente. Pela ordem, vereador professor Auriel. Eu tenho outra visão, talvez até... Encaminhar a votação. Encaminhar a votação. Com a palavra. Então, talvez eu tenha até uma opinião... Em partes, o Rômulo tem razão, mas não tem razão na sua totalidade, porque nós temos que viabilizar também. Tem áreas como Nova Canaã, que o Rômulo conhece, o Parque São Miguel, Anita Garibaldi, outras áreas que estão emperradas, inclusive lá o parte do Sítio São Francisco, Arapongas, várias áreas da cidade, que elas estão emperradas, não conseguem se resolver, avançar numa negociação justamente com o proprietário e prefeitura, porque tem a questão do IPTU, né? A questão do IPTU que você não consegue regularizar. Então, se a gente fizer, né, votar, porque se você limitar, você limita também para você poder regularizar a questão. Tem gente que realmente utiliza esse artifício para poder ganhar recurso, mas nesses casos, você está mais prejudicando a população do que você ajudando. Porque as pessoas precisam. Quantas pessoas aí na área de Cumbica e lá no Bom Sucesso precisam de resolver essa questão da legalização dos loteamentos? Isso aí acaba emperrando, né? Então nós precisamos ter uma condição, tá certo? De tentar aproveitar essa oportunidade, conversar com o pessoal das áreas, né, com os proprietários e também com os moradores, para poder resolver essa questão, que é uma questão fundamental, porque nós temos mais de 300 áreas na cidade de Guarulhos que estão emperradas aí por falta de... Né, lá no Taboão também, eu sei que no Taboão tem muitas áreas aí que estão emperradas a questão do IPTU, porque não consegue avançar nessas negociações. Então, eu sou favorável ao projeto, mesmo que se beneficie uma ou duas pessoas, mas na sua totalidade... vereadores, Vitor da Farmácia, é o seguinte, nós vamos melhorar e ajudar milhares de pessoas que estão precisando regularizar o seu loteamento, dentre outras situações também. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Está em votação a emenda supressiva número 1.
Essa é de quem? Isso. Certo. A próxima é que é do vereador Rômulo. Isso. Obrigado. Vereador Geraldo Celestino, vereador Ramos da Padaria, vereador Pezão, vereador Gilvan Passos, vereador Luiz Mato Grosso, vereador professor Rômulo. Encerrada a votação, aprovada, suprima-se. Em votação, emenda... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos, para justificar o voto. Senhor presidente, eu vi o vereador Auriel Brito falando das áreas lá do Anitta Garibaldi, do sítio São Francisco, que isso inviabiliza resolver os problemas. Mas eu queria dizer, senhor presidente, justificando nesse sentido, o governo também municipal, ele precisa se empenhar mais nesse assunto, porque isso não é justificativa para um projeto desse, porque eu nunca vi projetos seja de isenção, que já tiveram nessa casa até, se não me engano, no final de 2011, né, onde teve 100%, 70% e 50%. Foi em 3 meses e 90 dias. E ninguém nunca falou disso, né? Lá na minha região tem várias áreas para poder ser acertadas, mas, em primeiro lugar, precisa ter vontade política, vereador Auriel, porque lá no Murira teve vontade política, né? Não sei quem foi, né, o pai da criança lá, mas deve ter se saído muito bem para os moradores, por ter legalizado e depois por ter feito o sistema de mutirão em quase todas as ruas. Fiquei surpreso quando fui lá e vi todas as ruas já pavimentadas. Agora, já no Santa Edviges, eu não vi essa vontade política. Lá no Primavera, eu não vi essa vontade política de acertar uma grande gleba, né? Santa Edviges, uma área de 102 mil metros quadrados. No Primavera, não vi essa vontade política de acertar, né? E também não vi em outros lugares, onde os proprietários e moradores querem sentar na mesma mesa com o jurídico e acertar e conversar sobre a área, sobre os impostos. O que eu vejo aqui é que vai favorecer grandes empresários, sim, vai favorecer muito mais a população, sim, mas também, senhor presidente, o que vai acontecer é que a prefeitura está tentando melhorar a sua visão perante a população do IPTU, né, monstruoso da Milênio, né, monstruoso, que foi gasto 6 milhões de reais com a Milênio para fazer um estudo incompetente de áreas, né? Tem uma outra empresa, senhor presidente, que eu tenho lá no meu gabinete, e amanhã eu vou citar aqui, foi gasto também com ela 4 milhões de reais, né, no tempo do Eloy Pietá, para poder fazer o quê? Aerolevantamento, foto aérea. Então a Milênio não precisava gastar tanto dinheiro com foto aérea, se foi gasto 4 milhões 375 mil com essa empresa. Nós estamos falando de 10 milhões de reais em levantamentos, né? Só para um fim, 10 milhões de reais, né? Agora, se esses 10 milhões de reais não tivesse sido gasto incompetentemente, eu tinha certeza que nós estaríamos hoje com 10 milhões mais no caixa para ajudar a população para fazer a urbanização de favelas, como a do Bela Vista, que está parada lá, atrasada as obras há 2 anos e meio, né? Favela do Bela Vista, a empresa OAS, são 2 anos e meio parada, né? Ali na região do Pimentas, alguns prédios para serem entregues, prometidos para o pessoal do Primavera, que inclusive acho que quinta-feira eles vão estar aqui, 59 famílias, que faltam só o piso para colocar, vereador Rômulo. Mas não coloca-se o piso, porque parece que a ministra lá de Brasília tem que vir aqui primeiro para poder dar, fazer a política. É igual o uniforme escolar.
Então fica difícil esse tipo de justificativa, né, de milhões e milhões, e eu estou fazendo um relatório, senhor presidente, onde eu vou colocar alguns milhões que foram gastos, senhor presidente, aqui de uma maneira muito errada. Senhor presidente, para encerrar, eu vou aguardar agora a próxima chamada, que eu queria fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Em votação, encerrada a votação. Em votação, a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Votação a emenda modificativa número 1. A primeira Marcelo Seminaldo, Heleno Metalúrgico. Presidente, questão de ordem. Aqui, ó. Laércio Pereira. Só corrigir meu voto é não. Vereador Laércio Pereira vota não. Professor Jesus. Senhor presidente, para corrigir meu voto é não. Vereador Mato Grosso vota não. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jesus. Não. Vereador Jesus vota não. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Vai Em justificar, votação. justificar, senhor presidente. Com a palavra para justificar o voto. Senhor presidente, então, a votada emenda que eu fiz aí foi rejeitada, claro. Eu lamento que o parlamento ainda continua conservador e legislador para rico. Legislar para proteger rico. É o que a gente está fazendo aqui. Infelizmente, que não há uma sensibilidade da prefeitura, do executivo, que entender que rico não pode ser anistiado de seus impostos, porque não paga imposto, nós sabemos por quê, entendeu? Entendemos que a população mais carente precisa de anistia, a população mais pobre, mas anistiar rico é uma aberração e isso não é coisa de governo que eu participo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar o voto, com a palavra. Na verdade, serei bem breve, senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha em casa, trabalha, enfim, pela TV Câmara. Eu até entendi, vereador Rômulo, a sua ideia na emenda apresentada, mas a justificativa feita pelo vereador Auriel vai na mesma linha do que eu penso e ainda com alguns acréscimos eu gostaria de fazer, porque quando nós legislamos aqui, nós legislamos para todos, né? A gente não pode simplesmente dizer que nós vamos legislar para uma parcela da sociedade em detrimento de uma outra parcela da sociedade. A gente tem que procurar aqui conciliar as forças existentes na sociedade. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro e tal. E, além disso, a questão que o vereador Auriel levanta, ela é muito importante, porque eu, como advogado, atuo muito nas questões de moradia e a disputa pela terra aqui na nossa cidade. E um dos maiores complicadores, às vezes, para você regularizar uma área em que há um grupo de famílias que ocupa, é justamente você pagar o débito que existe naquele terreno, naquele imóvel, né? Então, por isso, nós aprovarmos a lei do jeito que nós aprovamos, e o meu voto foi nesse sentido, não vai beneficiar quem tem dinheiro, vai também, né? Mas vai beneficiar também e muito mais aquelas pessoas que hoje não têm como pagar a dívida da área, principalmente que as áreas às vezes são dívidas exorbitantes e agora poderão pagar. Então, eu entendi a propositura do vereador Rômulo e tenho certeza que ele, pegando por esse aspecto também, é capaz de concordar com o que a gente está dizendo aqui. Muito obrigado. Peço a palavra para justificar, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Americano. Senhor presidente, quero aqui me posicionar, meu voto favorável
parecido na linha como falou o vereador Marcelo Seminal. Deixando bem claro inicialmente que eu vi o determinado orador, não me recordo quem, falando que nós anistiamos impostos. E nós não anistiamos impostos. Não foi anistiado imposto de rico nem de pobre. Aqui não houve anistia. Aqui houve uma redução de juros e multas moratórios e outros encargos. Foi isso que nós fizemos. E o principal que nós fizemos veio ao encontro da população mais necessitada, que é aumentar o parcelamento de 72 parcelas para 120. Isso é legislar para o mais pobre. Porque o rico, inclusive, vai lá e paga de uma vez. Então, o que nós fizemos aqui, não podemos esconder isso da população. Foi o grande benefício de aumentar, além de você tirar multas, juros e outros encargos, você colocar o parcelamento para 120 meses. Isso é beneficiar o pobre. Então, não podemos macular o que essa casa fez de bem, simplesmente colocando que a casa legisla para rico, sem deixar de esquecer que a casa tem que tratar a todos de uma forma, tratando pela lei do princípio da isonomia. Você não pode falar que A tem benefício e B não. Então eu tenho segurança absoluta que o que essa casa aprovou agora, ela beneficiou muito aos municípios de Guarulhos. É claro também que eu tenho uma ressalva, que eu tenho cobrado do prefeito da cidade, já há algum tempo, já do outro prefeito, e me parece que agora vão encaminhar, se Deus quiser, é um projeto beneficiando os bons pagadores, é beneficiando o adimplente. Isso é interessante, e o governo já sinalizou que pretende mandar esse projeto. Isso é importante para nós. Então, deixar bem claro que essa casa dá um grande passo para benefício da população mais carente, que é ela que foi a mais beneficiada através dessa iniciativa do governo. Peço a palavra para justificar, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Sérgio, para justificar o voto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos demais aqui presentes, primeiro dizer, senhor presidente, que às vezes eu fico constrangido, entendeu, de colega vir aqui e falar que estão beneficiando a ricos e não a pobres. Isso me preocupa bastante, porque talvez quem não tenha conhecimento do projeto, ora aprovado por esta casa, vai entender que nós estamos apenas aqui legislando para os ricos e não para os pobres. E falando em anistia, me surpreende muito, vereador americano. Que anistia é essa? Eles estão tirando juros e multas dos valores inscritos em dívida ativa para poder resgatar aquelas dívidas que nunca são pagas. Não se trata de ricos e pobres. O que nós deveríamos aqui observar, nobres vereadores, é a importância que essa casa teve em propor ao Executivo que encaminhasse o projeto para esta casa, que essa casa tem o poder de aprovar e dar essa prerrogativa ao Executivo em remir as dívidas inscritas em dívida ativa, porque ela não pode ser feita através de decreto, tem que ser através de lei, aprovado por esta casa. A preocupação desta casa também, que foi exaustivamente discutido já no passado, sobre a preocupação da cobrança da primeira prestação, que os honorários tinham que ser pagos de uma única vez. Conversamos, chegamos no entendimento que será parcelados os honorários em 18 vezes. Está previsto no projeto. A remissão é com relação a este aumento que teve na reavaliação, na revisão da planta genérica, que causou um aumento num período que todos nós estamos tendo uma certa dificuldade em arcar com os nossos compromissos. O governo sensivelmente encaminha para cá para que possa ser remida.
a dívida inscrita em dívida ativa, porque senão o governo terá que cobrar. Por quê? Porque foi identificado em 2008. Significa 2009, 10, 11, 12, e o prefeito não pode prevaricar. Senão ele terá que cobrar essas dívidas, sob pena de estar cometendo um ato de improbidade. Isso partiu desta casa, essa discussão. E hoje eu vejo uma emenda dizendo que limitando em até 100 unidades, porque senão estaríamos contemplando os ricos. Gente, espera um minutinho, quem são ricos? Vamos falar, o Neymar hoje é rico? Milionário, rico, né? Você viu a base dele, a história dele? Quer dizer que hoje nós vamos discriminar ele, porque ele se tornou rico através da competência, da habilidade dele? Daquelas pessoas que iniciaram pequeno, que contou sua história, e hoje estão inclusive sentados aqui, que poderá ter uma dívida, infelizmente, limitado, dentro dos recursos dele, não tendo condições de cumpri-la. Ele está marginalizado, porque ele adquiriu um patamar melhor. Então ele deve ter sacrificar e voltar para a origem. Não, minha gente. Nós temos que olhar num todo, nós não podemos discriminar. Nós temos que saber que isso é uma proposta inteligente do ente público para resgatar as dívidas que estão lá perdidas. É uma proposta para que possa haver receita. A inviabilidade que estava tendo naquela lei que nós aprovamos em 72 vezes, que não foi prevista o parcelamento dos honorários, inviabilizando a arrecadação, hoje ela foi estendida de 72 para 120 vezes e parcelando os honorários em 18 parcelas embutidas nas primeiras prestações. É isso que nós temos que discutir aqui. Agora levar para quem está do lado de lá nos vendo e falar, essa Câmara só tem um vereador que trabalha pelos pobres, os demais não, os demais só se preocupam com os ricos. Isso é discriminatório, Então dizer que está vindo sim, existe a maior parcela de pessoas humilde, com dificuldade de honrar com seus compromissos, e dizer mais, que os pobres também foi visto, através de lei aprovada para essa casa, isentando dentro de um limite de valores, ou seja, até 70 mil ele é isento. Isso nós precisamos levar ao conhecimento da sociedade. Essas pessoas necessitam sim, e foi aprovado por esta casa, pelo colegiado, não por apenas um vereador, que aliás não foi esse vereador que propôs, eu estava aqui, participei e aprovei. Então, senhores vereadores, parabéns pelos senhores, alguns que se manteram sereno, comprometido com o compromisso que o trouxe a esta casa, e esse é o comportamento. Agora, discriminar jamais. Nós não podemos, em função disso, legislar apenas por uma classe. Nós temos o dever e a obrigação de legislar por todas as classes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra, justificar o voto. Senhor presidente, nobres pares, eu preferia até nem usar nesse momento, mas para que os trabalhos avançassem, apesar que está indo bem, tem pouca coisa na pauta, mas eu gostaria também de justificar o meu voto na emenda, para que não reste dúvida, como foi muito feliz o vereador Paulo Sérgio quando falou, para que não surja dúvida as pessoas lá fora de que nós estamos votando aqui, até porque isso aqui é uma casa de leis e não existe no regimento interno e nem tem uma placa lá fora, nem na entrada. Aqui se trabalha para rico, aqui se trabalha para pobre. Aqui se faz lei, se parlamenta, aqui é um parlamentar, que se trabalha para a cidade como um todo. Então, na verdade, eu entendi, como a maioria dos vereadores, perfeitamente, que a emenda, ela
não é uma questão de rico ou de pobre. Em alguns casos, ela atrapalharia. A gente que tem acompanhado o caso, como foi citado também pelo vereador Auriel Brito, muito bem citado, o caso do Jardim Nova Canaã, o caso do Parque São Miguel, o caso do Santos Dumont, o caso do Anita Garibaldi e muitos outros casos. Todas essas áreas já têm pessoas morando e todas essas áreas têm problema com imposto acumulado. Que no final, na reta final, vereador, pastor Gilvan, esse imposto acaba havendo uma negociação entre proprietário, entre população e entre governo, e esse imposto acaba sendo rateado entre a própria população. A própria população acaba pagando esse mesmo imposto. Acaba a população entrando numa negociação para assumir esse imposto acumulado. Então, não se trata aqui de uma questão de rico ou uma questão de pobre. Trata-se que o projeto realmente, ele vem beneficiar de um modo geral. O camarada, por exemplo, que é dono de uma área lá que deve 250 milhões, e ele é anistiado também, só que quem vai acabar pagando esse imposto é o morador que já está lá. Então, foi o morador que foi anistiado, e não o dono da área. Porque nós temos acompanhado Santos Dumont, Jardim Nova Canaã, Anita Garibaldi, parte do Parque São Miguel, parte do Nova Cidade, parte do Soberana, parte do Marcos Freire, parte do Lavras. Todos esses lugares têm problema, que já é ocupado uma gleba, essa gleba ainda não foi desmembrada, e aí existe lá um imposto acumulado, que aí acaba o dono dessa gleba comparecendo, juntamente com os moradores, na Secretaria de Habitação, na Secretaria de Assuntos Jurídicos, na própria Prefeitura, negociando. Nessa negociação entra esse pacote, que acaba sendo negociado com a própria população, com o próprio morador. Porém, não estamos aqui legislando especificamente nem para rico, nem para pobre. Estamos, sim, aprovando um projeto que é bem claro, é benefício para todos. Só queria deixar aqui essa minha posição, que é para não ficar aquele problema, sempre que surge algum projeto na casa, sempre aparece um ou dois se despontando, ou até mais, como salvador da pátria, e o resto colocando para a população, que o resto não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dizendo, não sabe o que está votando, ou está votando porque vai favorecer A ou B. A minha posição, como é a da maioria, e já ouvi discussando, entendemos perfeitamente. É um projeto que beneficia a todos, por isso o meu voto, votei tranquilo, votei consciente, estou seguro do que estou fazendo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores e senhoras que nos acompanham pela TV Câmara, eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Rômulo por essa emenda. Votei favorável, porque em nenhum momento eu vi que era contra o parcelamento, por exemplo, em 120 vezes. Vai continuar, a emenda dele não dizia nada sobre isso. Também não entendi que é para beneficiar rico ou pobre, também não entro nessa questão. Eu acho que tem que ser algo que seja bom para toda a cidade. Agora, vou até fazer um requerimento pedindo informações dos maiores devedores da nossa cidade. Quem mais deve na nossa cidade, por exemplo, de IPTU? E aí a gente vai poder comparar, e tenho certeza que não houve aí maldade por nenhuma parte, como sei que todos os vereadores aqui votaram conscientemente, e também o prefeito demonstra ser sensível à demanda do cidadão, porque isso foi briga já no início do ano sobre o aumento do IPTU. E ele, juntamente com o seu secretariado, chegaram a uma conclusão, mandaram este projeto para esta casa, a qual eu parabenizo. Mas eu não vejo por parte do vereador Rômulo, quando ele apresenta esta emenda, ele colocando lá, por exemplo, até 236 mil ser beneficiado. Eu não vejo um estrago tão grande para que, de repente, o coloque como a pior pessoa, como o pior vereador desta casa. Pelo contrário, talvez no seu pronunciamento, alguns não compreenderam quando ele fez aqui a sua justificativa.
Então, votei favorável, porque também contempla, assim, o parcelamento em 120 vezes. Ele não pedia para mexer nisso. Então, eu acho que é algo que esta casa tem que realmente discutir. E a maioria, nós respeitamos, a maioria entendeu que essa emenda iria trazer prejuízo. Não é isso, vereador Geraldo Celestino, nosso líder? Mas nós respeitamos a posição, mas quero parabenizar, sim, a iniciativa do vereador Rômulo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Para justificar. Com a palavra para justificar o voto. Senhor presidente, eu votei favorável com o vereador Rômulo. Também não entendi nada disso que alguns entenderam. Ele só quis criar uma chave, vamos dizer assim, para um teto sobre aqueles devedores. 120 meses já está me parecendo até uma caixa, um financiamento de uma casa, né? Porque o IPTU de Guarulhos é tão caro, tão absurdo, que o morador vai ficar 120 meses da vida dele pagando impostos. Por isso que fala que a cidade de Guarulhos é a cidade dos impostos, né? E outra coisa, quando falaram aqui de IPTU para rico, para pobre, o IPTU aqui é para rico, que a cidade de Guarulhos é um absurdo o IPTU que é cobrado aqui. Não é para pobre não, é para rico, viu, vereador Rômulo? É para rico mesmo, tá? Agora, quem acha que o IPTU está barato é porque está ganhando bem, porque o IPTU de Guarulhos é um absurdo de caro. Entendeu? Agora, o que deveria fazer aqui, alguns que também falaram, né, se estavam realmente preocupados com os pobres, vamos dizer agora, é fazer como a oposição fez, né? Ir lá para a porta da prefeitura, fazer manifestação, né? Reivindicar, abaixar aqueles 600% de IPTU, e depois não abaixou, e nós entramos na justiça, porque nós entendemos e mostramos ali que o IPTU é absurdo. Isso sim é o dever nosso, pelo menos o que eu fiz da minha parte, porque eu tenho vizinhos que eu encontro até hoje e fica tirando barato da cara desse vereador, fica tirando onda. Ô vereador, você vai pagar IPTU? Eu falei, não fui eu que aumentei o IPTU de vocês, eu votei contra o aumento do IPTU em 2012. Votei contra e entrei na justiça para poder baixar esse IPTU abusivo, né? Agora, outra coisa que nós falamos aqui, como disse o Paulo Sérgio, sabiamente, sim, os 30% que é pago para os procuradores, isso é uma paulada, O pobre, quando atrasa a sua conta de água, quando atrasa seu IPTU, ele já está passando dificuldades. Infelizmente, não só a Câmara, como a Prefeitura, aí eu tenho que, né, dar os nomes corretos. A Prefeitura entrou na Justiça, a Câmara Municipal apoiou para derrubar esses 30% dos procuradores. Mas os procuradores ganharam na Justiça porque eles querem receber a primeira parcela cheia, porque eles falam que o munícipe depois para de pagar e eles não recebem. Então, é uma visão que os procuradores têm, é uma visão que o judiciário bateu o martelo e a gente não tem como correr atrás. Mas a gente pode correr atrás, sim, de não fazer o IPTU tão caro para essa cidade. Porque o pobre, ele sofre com o IPTU. Ele, antigamente, pelos estudos, né, da Fundação Getúlio Vargas e outros órgãos, todos os brasileiros, aqueles que têm uma faixa média de salário, trabalham até o meio de abril para pagar impostos, seja IPVA, IPTU, TLIF, ISS e outras coisas mais, né? Agora, aqui em Guarulhos não, aqui a gente trabalha até julho, né, do meio do ano para pagar os impostos, que cada vez mais a gente vê a cidade suja. Lá no São Domingos, lá no Micael, vai lá ver como é que está lá a rua, suja, imunda, é uma palavra que eu não gosto, mas está horrível o negócio ali. Não tem cesta de lixo, não tem varredor, a Proguaru é incompetente na limpeza das ruas e o imposto é caro. E aí a gente que está ali no bairro é cobrado. Então, é fácil aqui cobrar um imposto altíssimo e realmente jogar no colo do contribuinte. O contribuinte vai descendo goela abaixo. O ano passado aumentou, né, 600%. Esse ano aqui dá uma ajudinha para não cobrar multa e os juros, né, que o povo gosta, né? O povo gosta de descontinho, dá um descontinho que o povo paga lá e vai engolindo e vai levando, né? Na realidade, e outra coisa aqui é falar da gleba, né? O valor da gleba, claro que é mais caro, né?
mas a prefeitura não faz nenhuma movimentação para fazer o desdobramento dos terrenos e fazer a urbanização e a negociação com os proprietários de grandes áreas para resolver. Ficou claro nessa casa aqui, no começo de 2009, quando a empresa Sacavalcante do Rio de Janeiro, dona de grandes shoppings pelo Brasil inteiro, né, foi aqui pelo vereador Geraldo Celestino que fez a denúncia, onde o primeiro IPTU que foi arquivado, que foi, como que é a palavra? Já passou-se o tempo, né? Foram 13 milhões da primeira paulada e caducou, né? Entendeu? 13 milhões da primeira paulada e mais 10 milhões da segunda, ou seja, a Sacavalcante ia deixar 23 milhões de reais para pagar. Agora, eu vejo aqui no projeto dizendo o seguinte, que nós aqui vamos autorizar, né, a Prefeitura Municipal de Guarulhos tomar as providências e, se possível for, extrajudicialmente, né, processar os inadimplentes, os munícipes. Agora me faz uma outra pergunta, como é que não processaram a Sacavalcante, vereador Vitor? E o vereador Moacir de Souza, que era secretário da SDU, em um mês liberou o alvará do shopping ali da Vila Fátima, com 23 milhões de IPTU vencidos. É uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Guti. Para justificar, senhor presidente. Com a palavra para justificar o voto. Bom, na verdade, gostaria de parabenizar o vereador Rômulo pela essa intenção que tentou aprovar aqui em plenário. Infelizmente, foi derrotada. Vereador, aí que a gente vê quem realmente está pensando pró-Guarulhos e não pró-partido. Parabéns, mesmo seus companheiros de partido tendo alertado Vossa Excelência ou terem defendido essa questão do que o senhor colocou um limitador aí de 100 UFGs, né, que daria mais 100 mil UFGs, que daria mais ou menos 246 mil reais. Parabéns, porque a minha maneira de pensar é o seguinte, o Brasil, não estou falando Guarulhos, estou falando Brasil, o Brasil adora privilegiar aquele que faz errado, né? O empresário que faz errado, aquela pessoa que deixa de pagar, depois vai na justiça e consegue de alguma forma negociar. Estou falando de negociatas legais, ou seja, então, basicamente, o país ele privilegia os maus pagadores, essa é a verdade. Portanto, vereador, esse teto, eu tenho certeza que o pobre aqui na cidade, a pessoa humilde, ela não deve tudo isso. A pessoa humilde não deve tudo isso, não chega a dever 250 mil reais. Agora, aquele empresário mal intencionado, aquele empresário que não quer recolher os impostos para o município e fica acumulando riqueza e não devolve nada para a cidade, esse sim não poderia ter essa forma de parcelamento. Esse é o meu entendimento. Quem é humilde, quem está batalhando dia após dia para conseguir pagar a sua conta, é natural que precisa de uma ajuda. Os impostos, a carga tributária no país, não só no município, mas no país, é muito alta. Então, a população, o povo, quem trabalha dia após dia, tem o seu salário, né, nos moldes do padrão brasileiro, muitas vezes não consegue pagar os impostos. E aí eu acho válido você parcelar aí em 120 meses. Eu acho justo. Agora, vir aqui e dívidas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ser parcelado, o cara veio acumulando isso há 10, 15, 20 anos e nunca acertou isso, e agora tem algum benefício para acertar, não acho justo. Obviamente que tem que obedecer o que a lei já diz. Se ele for pagar de uma vez só, tem alguns benefícios, tem alguma forma de desconto. O que a lei já determina tem que ser mantido. Agora, você facilitar ainda mais para o empresário, ou seja quem for, aquela pessoa que tem bastante posse, porque dever quase 250 mil reais, você tem que ter posse, você tem que ser alguém acima da média. E você favorecer isso, é a mesma coisa que falar, gente, não precisa pagar mais nada não, vai deixando de pagar. A hora que
o cinto apertar, a hora que a água estiver no nariz, pode vir aqui que a gente vê um jeitinho para você conseguir, de alguma forma, se dar bem com isso aí. Então, a gente não pode privilegiar aqueles que não têm responsabilidade com o município de Guarulhos, aqueles que não estão pensando no coletivo. Portanto, vereador, parabéns pela sua briga. Eu sei que não é fácil. Para o senhor comprar uma briga desse tamanho, o senhor tem que enfrentar até mesmo correligionários do seu partido. Não é tão simples quanto para mim ou para o vereador Gilvan, como exemplo, que somos da oposição, né? O senhor tem uma briga interna, primeiramente, para defender aquilo que acredita e para defender o melhor para a sociedade. Então, parabéns. E é uma pena que Vossa Excelência não conseguiu êxito, porque o seu êxito seria o êxito da cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Está funcionando, Paulo? Segunda. Vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.